Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Firmes e fortes? Prontos? Já estamos caminhando no fim, para o fim, né? Quem sabe já não consigo encerrar nessa mesma aula o nosso estudo do regulamento disciplinar. É que tá tão bom, né? A gente não quer nem parar. Mas olha só, nós temos uma vantagem estudando o RDPM, eu sempre falo. Por que essa vantagem? Porque nós estamos estudando uma legislação que não tem jurisprudência. A sua banca não vai perguntar o entendimento da Corte Superior tal ou Y. Não, é a letra da lei. E eu falo que normalmente essas questões que são a letra da lei, o aluno não pode errar. É questão que vai cair na sua prova e você tem que acertar. É só você ler, compreender, interpretar o que eu já estou interpretando para você, riscar, marcar do jeito que eu marco, grifar e vai por mim. Vai dar certo, você vai ser aprovado e você não vai errar questões do regulamento disciplinar. Só não pode deixar de estudar. Às vezes o aluno só quer passar o olho no conteúdo, vou dar uma olhada aqui rápido, não risca nem nada. Ele está fazendo qualquer outra coisa, ele está lendo, fazendo um estudo passivo. É válido? É. Mas o estudo mais efetivo é o estudo ativo, aquele que você está junto comigo, está no seu canto, grifando, marcando, fazendo as anotações, escrevendo. Esse eu tenho certeza e posso carimbar, porque foi assim que eu fui aprovado. Esse dá resultado, tá bom? Antes de começarmos, vou te pedir, me segue aí nas redes sociais, vem aqui, ó, segue lá no Instagram. Diariamente eu venho postando vídeos que com certeza te auxiliarão e muito na sua aprovação. E vou te pedir também, já dá um like, se inscreva no canal, dá um like aí, porque isso vai ajudar com que esse conteúdo seja propagado e difundido para mais alunos, tá bom? Ok? Então, sem mais delongas, vem aqui comigo. Então, agora nós falaremos das recompensas. Olha só, recompensa policial militar, ou seja, tá achando que o RDPM é só pau na mulher, é só pancada? Negativo. Também tem uma parte boa que é a recompensa. E é o que nós veremos agora. Recompensa. Opa, não era essa caneta. Marca texto. Recompensa policiais militares. As recompensas policiais militares constituem reconhecimento, dos bons serviços prestados pelo militar do Estado, consubstanciando-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviço relevante. É o que eu disse. Para quem acha que o RDPM é só pau na muleira, negativo. Também tem recompensa quando o policial é bom, há as recompensas para ele. No entanto, só tem dois tipos de recompensa. A sanção tem um monte. Sanção, agravantes e tudo mais. Agora, a recompensa só tem dois tipos. Quais são essas recompensas? O elogio e o cancelamento de sanções. Cancelamento de sanções. O professor, mas e a dispensa? A dispensa não é recompensa, meu amigo, tá bom? Ela é a concessão, obviamente o comandante concede, só que ele é direito de todo policial, ela não é recompensa, beleza? Então, quais são os tipos de recompensa que tem o RDPM? Os tipos de recompensa são o elogio e o cancelamento de sanções. Cancelamento de sanções. Observem, o elogio, o elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar. Poderá ser formulado independentemente, olha só que interessante, independentemente da classificação do comportamento e será registrado nos assentamentos do militar. Então observe, o elogio independentemente da classificação do comportamento. Então, ela individualiza
o comportamento, elevando o profissionalismo do militar. Mas o militar está no péssimo comportamento, que nem existe, brincadeira. Está no mau comportamento, está no regular. Não interessa, eu posso muito bem elogiar, porque ela destaca, ela coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, tá bom? Então ela independe do comportamento. Se vier na sua banca, que só pode ser elogiado se estiver no mal, se estiver no mal, obviamente vai poder em tudo, né? Porque o mal é o último. Mas se estiver no regular ou no bom, não, negativo. Qualquer comportamento. Ela independe da classificação do comportamento. E lembrando só, quem tem comportamento é praça, então independe do comportamento da praça. Olha só, a dispensa do serviço não é recompensa policial. Ela está aqui junto, no mesmo RDPM, na mesma parte que fala das recompensas policiais. Mas ela não é uma recompensa, tá? Então a dispensa de serviço não é recompensa policial. Somente poderá ser concedida quando, a juízo do comandante, houver motivo de força maior. Então, o único modo de você justificar e solicitar é motivo de força maior. Tendo motivo de força maior, é caso de pedido é caso de aprovação, de homologação, do consentimento de pedido de dispensa de serviço. Dando continuidade, a concessão de dispensa do serviço, observado o disposto neste artigo, fica limitada ao máximo de 6 dias por ano, sendo sempre publicado em boletim. Então, lembrando, não obstante estar na mesma parte da recompensa, a dispensa de serviço já está prevista no próprio RDPM, ó. Não é uma recompensa, tá bom? Não é uma recompensa. Só pode ser concedida por motivo de força maior e só cabe seis. Só cabe 6 por ano. Ó, máximo de 6 por ano e deve ser sempre publicada em boletim, ok? E o cancelamento de sanção, que esse sim é uma recompensa, né? O RDPM ele faz esse imbróglio aí em relação a algumas classificações. Não é para estar aqui, mas está nessa parte, enfim. Mas enfim. Então, olha só, o cancelamento de sanção disciplinar, que esse sim é uma recompensa policial, consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar do Estado, relativo às penas disciplinares que lhe forem aplicadas. Então, o cancelamento de sanção disciplinar consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar do Estado, relativo a penas publicadas que ele tomou. Então, é no cancelamento, o próprio nome já diz, cancelamento de sanção. Vai tirar de todo o assentamento individual. E quando que vai tirar? Olha só, o cancelamento das sanções é ato do comandante geral. Primeira coisa, é ato de quem? Do comandante geral. Se vier na sua prova, que é ato do coronel, é ato do comandante de batalhão, do comandante CPA, negativo. É ato do comandante geral. Praticado a pedido do interessado. Tem que ter o pedido do interessado, ele tem que manifestar o seu pedido. E o seu deferimento deverá atender aos bons serviços por ele prestado. Então não é só, eu tenho 10 anos sem punição. Não. Tem que ter o deferimento pelo bom serviço prestado comprovados em seus assentamentos. E depois, olha só, depois de decorrido 10 anos de efetivo serviço. Só depois de 10 anos de efetivo serviço que pode solicitar o pedido de cancelamento de sanção. E obviamente, vem aqui comigo. Se tá 10 anos sem punição, qual é o comportamento da praça? Qual o comportamento da praça? Excelente, perfeito? Porque depois de 10 anos sem punição, você automaticamente vai para o excelente. Sem qualquer outra sanção.
a contar da data da última pena imposta. A contar da data do quê? Da última pena imposta. Ou seja, a contar da publicação da última pena imposta. O cancelamento de sanção não terá efeito retroativo e não motivará o direito de revisão de outros atos administrativos decorrentes das sanções canceladas. Ou seja, há o cancelamento da sanção, não há uma revisão dos atos das sanções que foram impostas. Então, simplesmente, ó, você está há 10 anos, folha limpa, já ganhou a sua medalha de mijão, beleza? Então, vai solicitar? Solicitou, concedeu, o comandante geral foi lá, não, bons serviços prestados, tudo mais, ele faz direito e cancela todas as suas sanções anteriores e seu assentamento individual vai estar limpinho novamente, igual o Bom Dia de Neném. Vai estar limpinho. Mas isso não quer dizer que vai revisar, ó, tá vendo? Aquela sanção não tinha direito de ser punido, ó, eu estava correto. Não. Ele não está revisando nada. Não é revisão de nada. É apenas o cancelamento da sanção. Não vai entrar em mérito algum. Ok? Já estamos caminhando para o final. Processo regular. Do processo regular. Olha só. Quais são os processos regular? Para os oficiais, conselho de justificação. Perfeito? Conselho de justificação previsto aonde? Até previsto na Constituição, né? Lá no artigo 142 e tudo mais. No entanto, olha só, ele está previsto na Lei Federal 5.836, 5.000 de 72. E eu também tenho uma lei federal, tá? Porque essa lei estadual, perdão, eu também tenho uma lei estadual. Eu também tenho a lei estadual, que é a lei 186 de 73, 186 de 73, que também fala sobre o processo de justificação para os oficiais, tá bom? Porque a lei 5.836 de 72, ela vai tratar em âmbito dos militares federais. E a lei 186, ela vai falar que vai seguir os mesmos ritos da lei 5.036, 8.036 de 72, ok? Então vai falar sobre o processo de justificação dos oficiais. A única coisa que você precisa saber aqui é o nome. Processo regular para oficial é o conselho de justificação, tá bom? Que é híbrido, começa na fase administrativa, tem lá a aprovação pelo secretário de Segurança Pública, que pode, se ele quiser, arquivar, pedir para arquivar, de praxe, e não sendo essa situação, processo de arquivamento, vai para a fase judicial. E lá no final, culmina onde? Culmina onde depois da fase judicial? Na assinatura do governador, porque é ele quem promove, é ele quem confere o posto e a patente, então é ele que vai assinar, da última canetada, ok? E para as praças? Para as praças com 10 anos ou mais de serviço policial militar, é o Conselho de Disciplina. 10 anos ou mais de serviço, Conselho de Disciplina, o famoso CD, tá bom? O famoso CD. Aí vem para as praças com menos de 10 anos de serviço policial militar, procedimento administrativo disciplinar, que é o famoso PAD, certo? Que é o famoso PAD. Caminhando ainda, olha só, já estamos caminhando para o final. Vou tentar zerar aqui mesmo. A caneta às vezes não ajuda muito, mas a gente vai para cima. O processo, ó, o militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia disciplinar ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outra função enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir o uso de uniforme como medida cautelar. Vocês lembram o que eu falei? Lembram o que eu falei? Pode muito bem que a medida com a proibição do uso de uniforme, ela tem duas maneiras. Ou mediante uma sanção disciplinar prevista lá no artigo 14, né, a proibição do uso de uniforme para os inativos, com no máximo 1 ano, mas ela não pode ser confundida
com a medida cautelar da proibição do uso de uniforme, que é uma possibilidade mediante processo regular, tá bom? Enquanto está durando o processo regular, eu posso aplicar essa medida cautelar, que é a proibição do uso de uniforme, ok? Conselho de justificação, olha só, falando do conselho de justificação, destina-se a apurar na forma da legislação específica, a incapacidade do oficial para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar. Então, é capacidade do policial para permanecer no serviço da Polícia Militar. O conselho de justificação aplica-se também ao oficial inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na instituição. Olha que interessante. Em relação ao processo regular, ao oficial, eu ainda consigo aplicar até mesmo ele estando na inatividade. O conselho de justificação, ele cabe para o oficial inativo, mas o processo regular, ele não serve para o praça inativo, porque esse não pode responder a processo regular. Olha só essa diferença. Então, o conselho de justificação aplica-se também ao oficial inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade, certo? Aí olha só, tem umas situações aqui do oficial quando responde processo regular. O oficial submetido a conselho de justificação, considerado culpado por decisão unânime, poderá ser agregado disciplinarmente mediante ato do comandante geral, até a decisão final do tribunal competente ficando. Por que que eu disse isso? Por que que está escrito aqui? Porque lembra, o conselho de justificação para os oficiais, ele é um processo híbrido. Então ele diz: oficial submetido ao conselho de justificação, considerado culpado por decisão unânime, poderá ser agregado. Decisão unânime de quem? Obviamente, do processo na fase processual administrativa. Então, ele poderá ser o quê? Agregado disciplinarmente, mediante ato do comandante geral. Olha só, eu ainda estou na fase administrativa, até a decisão final do tribunal competente. Então, ele pode sim permanecer agregado. Aí ele vai ficar, quando ele permanecer agregado, até a fase do processo administrativo, perdão, até o final da fase do processo judicial. Quando ele for agregado, ele vai ficar afastado das funções e adidos à unidade que lhe for designada. O que mais acontecer? Proibido de usar uniforme. O oficial também vai ficar proibido de usar uniforme. Percebendo, olha só, um terço da remuneração. O oficial que estiver agregado por decisão unânime e por ato do comandante geral, ele vai receber apenas um terço da remuneração e mantido no respectivo quadro, sem numeração, não concorrendo à promoção. Tá vendo? Ó, agora a gente vai falar do concílio de disciplina, que é para os praças com 10 ou mais anos. 10 ou mais anos. Perfeito? Conselho de disciplina. O conselho de disciplina destina-se a declarar a incapacidade moral da praça para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar. É a incapacidade moral da praça de permanecer na atividade no serviço policial militar. Vocês vão ver aqui então que eu estou falando do praça ativo, porque se estiver na inatividade, eu não falo mais em processo regular. Diferente do oficial, que eu posso falar em conselho de justificação até mesmo para os inativos. O conselho será composto de 3 oficiais. Então, o conselho é composto de 3 oficiais. Aqui eu estou falando do CD, mas no conselho de justificação também é assim, na parte administrativa. O conselho será composto por 3 oficiais da ativa. O mais antigo do conselho, no mínimo um capitão, é o presidente. O que lhe seguirá em antiguidade ou precedência funcional? O interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno. Olha só, então o mais antigo, no mínimo um capitão, se for o mais antigo é o presidente.
O próximo que lhe segue em antiguidade é o interrogante e o outro o relator e pode acumular também o escrivão. Por que eu digo pode? Porque na maioria das vezes será designado um escrivão que será sargento ou subtenente. A gente vai ver aqui que é permitido, tá? Na maioria das vezes, ok? Olha só o que diz aqui. Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo regular, o qual não integrará o conselho. Mas observem, o praça que for designado como escrivão do processo regular, foi designado como escrivão, ele não compõe o conselho. Ele não vai compor o conselho. Ah, mas se for oficial no processo de justificação, aí o escrivão pode ser oficial, tá bom? Mas, lembrando, se for praça, pode ser nomeado um escrivão e esse escrivão ele não compõe o conselho, ok? Processo administrativo disciplinar, como nós já sabemos, para praças com menos de 10 anos, mas praças estáveis, porque se não tiver estabilidade ainda, for segunda classe, é o procedimento administrativo exoneratório, o famoso PAI, tá bom? Então, dando continuidade, o processo administrativo disciplinar seguirá rito próprio, ao qual se aplica o disposto no inciso 1, 2 do parágrafo único do artigo 76, tal, que é a mesma coisa que está falando sobre o processo regular, são os oficiais, três oficiais, um que é o presidente, o interrogante, o relator, e pode nomear o escrivão. É a mesma coisa, é isso que ele está dizendo, ok? A ação disciplinar da administração prescreverá. Olha só, já estamos no finalzinho já. Olha só que interessante. Só quero falar uma coisa aqui do pai. No pai, antes de fugir dessa situação de processo regular, antes de sair dessa situação de processo regular, no pai, eu não vou averiguar a questão criminal ou transgressão do militar. Eu averigo no processo administrativo exoneratório se ele preenche os requisitos do edital. E é por isso que tem essa diferença do PAD, que é só para o estável. Porque mesmo ele tendo menos de 10 anos, eu verifico se ele tem idoneidade moral para permanecer na instituição, quando ele já é estável, mesmo com menos de 10 anos. Agora, o militar que não tem estabilidade, se ele não tem estabilidade, eu instauro o pai, porque aí eu vou verificar se ele preenche os requisitos do edital. E não preenchendo os requisitos, se no final ele for considerado culpado, ele não vai ser demitido no pai e ele não vai ser expulso, ele vai ser ex officio exonerado. Exonerado. Entendeu? Essa é a diferença do pai e do PAD. Diversos alunos perguntam e essa é a resposta, ok? Então vem para cá agora. Saímos da situação de processo regular e a gente vai entrar onde? Agora nas disposições finais, ó. Disposições finais. Já estamos caminhando para o final, ok? Olha aí o que diz a disposição final. A ação disciplinar da administração prescreverá em 5 anos. Prescreverá em 5 anos, contados da data do cometimento da transgressão disciplinar. Olha só que coisa louca. Nós tivemos uma alteração, tá bom? Não é no regulamento, é no entendimento. É isso mesmo. Não posso falar muito aqui, mas tivemos uma alteração no entendimento em relação à prescrição, tá bom? Depois eu vou trazer até um vídeo aqui explicando pormenores em relação a essa modificação, mas pelo que dá para entender, não prescreve mais em 5 anos. É isso que tem feito. No entanto, observe, no entanto, para fins de concurso público, e se vier lá no seu concurso uma pergunta dizendo assim: conforme o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme o regulamento, como ainda está previsto, isso daqui é lei, não pode ser mudado por ato do comandante, é lei. Então ainda você vai seguir isso daqui. É muito louco, mas eu sei. Porque o entendimento, a portaria do comandante é uma coisa, ó, eu quero que siga dessa maneira, é uma coisa. Agora, o que foi aprovado na lei, que está no regulamento disciplinar funcionando, é isso daqui. Então,
Se vier no concurso conforme o regulamento disciplinar, é isso daqui que você tem que seguir, que diz assim: a sanção disciplinar, perdão, a ação disciplinar da administração prescreve em 5 anos, contado da data do cometimento da transgressão disciplinar. É isso que diz o RDPM e é isso que você vai levar para sua prova, tá bom? Aí diz: a punibilidade de transgressão disciplinar, também prevista como crime, prescreve nos prazos estabelecidos para o tipo penal previsto na legislação penal, salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 5 anos. Olha só que legal isso daqui, e isso daqui vai cair na sua prova. A punibilidade da transgressão disciplinar, prevista como crime, prescreve nos prazos estabelecidos para o tipo penal previsto na legislação penal. O que está dizendo aqui? Não obstante o RDPM prever 5 anos para prescrever a transgressão disciplinar, o que está dizendo aqui é o seguinte: se eu tenho um crime, um exemplo, como eu disse para vocês, que cometeu um crime, obviamente, por consequência, cometeu uma transgressão, certo? O contrário não é verdadeiro, mas esse é. Se você cometeu um crime, consequentemente cometeu uma transgressão disciplinar. Se esse crime que você cometeu está sendo julgado e aí ele tem uma prescrição de 10 anos, então a transgressão disciplinar não vai prescrever em 15, não vai prescrever em 5, perdão, e vai prescrever em 10, porque vai seguir o previsto no tipo penal. É o que diz aqui, ó, para o previsto no tipo penal. Então ela vai prever o que está previsto no tipo penal, ok? Só que aí vem diz, um pouco mais à frente, salvo se esta prescrição ocorrer em tempo inferior a 5 anos. Um exemplo, um crime que tem uma pena de prescrição, que a pena prescreve em 3 anos. Se a pena do crime prescreve em 3 anos, a transgressão não vai prescrever em 3, não vai acompanhar essa regra de prescrição menor, não vai. Porque aí, nesse caso, ela vai prescrever em 5 anos. Ela só vai seguir essa regra de acompanhar o tipo penal, a prescrição só vai seguir a regra de acompanhar o tipo penal se for maior do que 5 anos. Porque se for menor de 5 anos, aí não segue a regra do tipo penal, não vai acompanhar o tipo penal e vai seguir de fato o que está previsto no RDPM, tá? Vamos ver se acabou. Ó, a interposição, a interposição de recurso disciplinar interrompe, faz contar do zero. Quando você ouvir aqui, ó, interromper, eu vou até colocar aqui, ó, interrompe, interrompe, interromper em relação à prescrição é voltar a contar do zero. Sério? Toda vez que você vê contar, vou até colocar aqui, tá, ficou até feio esse zero. É voltar a contar do zero, certo? E suspensão, suspender, quando você vê a palavra suspender, então ele para a contagem, ó, para a contagem e volta a contar de onde parou. De onde parou. E volto a contar de onde parou, ok? Então, existe essa diferença entre interromper e suspender. Quando eu falo interromper o prazo, ele vai parar e vai voltar a contar do zero. Quando eu falo em um prazo que foi suspenso em relação à prescrição, ele vai parar e vai voltar de onde ele parou, ok? Então, a interposição de recurso, interrompe a prescrição da punibilidade até a solução da, do recurso. Se ele interrompe, ele vai voltar a contar do zero novamente, tá bom? Então isso não é uma coisa muito boa, não. E então, olha só, meus amigos e minhas amigas, paramos por aqui.
Fizemos praticamente um estudo completo do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Aquilo que eu não falei aqui de fato não tem importância, mas eu não vou te eximir de fazer uma leitura completa. O que que eu vou te pedir, ó? Me segue mais uma vez aí nas redes sociais, ó, Professor Carlos Evangelista, lá no Facebook também, tá bom? Então tá aqui, ó, me segue lá. Foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, me chama lá no direct no Instagram e eu estou sempre respondendo. Mas antes de mais nada, dá aquele like se você gostou das aulas e eu tenho certeza que elas serão muito proveitosas para vocês. E compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. E olha só, até a próxima aula que não será de RDPM agora. Até mais e um forte abraço.